Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Então nós vamos iniciar mais uma matéria, como eu estava falando aqui. A matéria chama-se amartiologia. Todos esses termos eles são de origem do idioma grego, embora o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas toda essa organização teológica, ela tem muito mais essa origem da filosofia, eu digo mais ligado à teologia, e tudo mesmo assim derivado do idioma grego. Então esses termos, eles vêm tudo aí desse idioma, Então a martiologia, a gente encontra, e a gente vai ver depois, esse termo, até mesmo na Bíblia e tudo mais. Mas refere-se à doutrina ou ensinamento sobre o pecado. Então nós estudamos na matéria passada sobre Cristo, que a Bíblia fala sobre Cristo, Não sei se vocês lembram, mas natureza, obra, missão e ofício, Nós estudamos aí mais ou menos esses quatro pontos. E nós vamos estudar então essa matéria que vai falar para nós a respeito do fato do pecado, da origem do pecado, da natureza do pecado e das consequências do pecado, Então são esses 4 pontos que eu elaborei, vou propor para vocês, para que a gente possa estar estudando o que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela toda fala a respeito desse tema, E a gente vai ver que de fato é um tema que é de toda a Bíblia, não é uma passagem, não é um livro, não é algo assim pontual, não, a Bíblia, ela vai nos mostrar a realidade do pecado, Então se vocês quiserem anotar, 4 pontos que a gente vai abordar nessa matéria. O fato do pecado, ele é um fato consumado, Não é questão uma teoria, uma opinião, é um fato. A origem do pecado, De onde veio, como surgiu, o pecado. A natureza do pecado, a gente vai estudar também, e as consequências do pecado, tá bom? É interessante, amados, que a gente peca no mínimo, ou melhor, são as possibilidades, por 4 vias. Nós pecamos por pensar o que nós não devemos pensar, nós pecamos por falar o que nós não devemos falar, nós pecamos por fazer o que nós não devemos fazer, e nós pecamos por sentir o que nós não devemos sentir. Então quem é que escapa dessa realidade? Eu penso tudo o que devo, sinto tudo o que devo, faço tudo o que devo e falo tudo o que devo? Não dá, é impossível, Então a gente já percebe que é inevitável para o homem não pecar. O homem não é que ele peca e se torna um pecador. Nasceu a criancinha lá, e a gente vai ver daqui a pouco que criancinha não é tão santinha assim não é esse anjinho que a gente fala, Tô falando, a gente vai ver a natureza, a gente vai estudar a natureza do ser humano. E a gente fala, não, é um anjinho, não, amados. Ali já existe uma natureza que é propensa, que já mostra, já dá sinais, que se não for tratada, que se não for educada, que se não for levada a Cristo, vai se tornar um adulto rebelde a Deus. Então a rebeldia já se enxerga na criança de uma forma muito clara. Então, irritabilidade, a gente está falando assim de, às vezes nem um ano, ou um ano que seja, irritabilidade, egoísmo, pode ter uns 20, 30 brinquedos assim, se vem outra criança, é tudo meu, Então, quem ensinou isso? Não é algo aprendido, já é da natureza, Então a gente vê irritabilidade, a gente vê o egoísmo, a criança, ela aprende muito cedo, sem ninguém ensinar, a tentar dar desculpas e justificar os seus erros, Quando é pego lá numa situação, criancinha, 1, 2 anos, Não fui eu, não sei o que. Então a gente já percebe essa inclinação do ser humano desde pequenininho, como é pecador, já existe um pecadorzinho ali, E a gente vai ver essa realidade. E é assim, amados, como eu disse, nós pecamos por não fazer o que devemos, e nós pecamos por fazer o que não devemos. Existem 2 vias de pecado. Nós pecamos por comissão e por omissão, O que é pecado por comissão?
é eu fazer o que eu não devo fazer, em rebeldia contra Deus. Ah, André, mas esse deve... qual é a referência? São as leis do país? É a cultura que define isso? Qual é o parâmetro? Não Deus. Nós estamos pegando aqui o parâmetro de Deus. É Deus que define o que é pecado e o que não é pecado. É Deus que fala o que é pecado e o que não é pecado. A gente vai ver que muitas vezes nós falamos algumas coisas são pecado e na verdade é a cultura que fala que é pecado, não a Bíblia em si. Tem um livro, eu já vou aqui mostrar inclusive um livro que eu vou recomendar para essa matéria, mas tem outro livro aqui. O título dele é Proibido. O que a igreja proíbe e Deus permite. Né? Esse livro é muito interessante porque vai mostrar muitas coisas que nós, nas nossas construções religiosas, proibimos e dizemos que é pecado e Deus não proíbe. É mais uma questão de um moralismo, é mais uma questão de uma cultura, né, que foi formada. Então, por exemplo, você tem irmãos crentes, servos de Deus, discípulos de Cristo, lá na Alemanha que vivem diferente como nós aqui no Brasil. Os irmãos da Europa, né, a maioria dos países na Europa, eles têm outros costumes, outros hábitos que nós chamaríamos de pecado. E eles não. Então a gente percebe essa diferença que é muito mais questão cultural do que bíblica. Qual é o nosso desafio, amados? É a gente olhar para a Bíblia sem... Isso é um desafio mesmo, né? Sem carregar na Bíblia ou sem lê-la com os óculos da nossa cultura ou da nossa denominação de tradição religiosa. Então, até a gente tem essas diferenças. Você pega uma batista, você pega uma Assembleia de Deus, você pega uma presbiteriana, uma metodista, você vai pegando essas igrejas que têm diferentes origens culturais, eu estou dizendo, né? Ah, mas não está tudo no Brasil? Está no Brasil, mas não veio do Brasil. Então, os missionários, né? Eles até hoje pecam dessa forma. Eles querem colonizar, eles querem levar a sua cultura e chama de evangelho em outra cultura. Né? Então a gente tem na missiologia a gente tem esse despreparo muitas vezes. Então quando vieram os missionários, sejam os alemães, sejam os norte-americanos, né? Acho que os norte-americanos que mais evangelizaram o nosso país, né? Eles trazem a cultura, a forma deles enxergar o mundo e o evangelho, mas a partir da cultura. E eles trazem isso aqui e querem falar, não, vocês brasileiros, esse instrumento aqui não é de Deus. Esse ritmo aqui não é de Deus. Mas isso não é a Bíblia que fala. Isso é uma questão cultural que eles criaram, construíram como sendo vontade de Deus. É muito mais preferência religiosa, preferência pessoal. E a gente não pode ser regido, amados, por essas questões. A gente precisa tentar buscar na Bíblia de fato o que Deus pensa a respeito disso. Qual é a vontade de Deus a respeito disso? E aí ler a palavra de Deus, como eu disse, nesse desafio de não ter essas lentes na religião. Isso é um grande desafio, porque nós somos construídos, né, a gente chama de cosmovisão. O que é a cosmovisão? É o entendimento que a gente tem de mundo. E como a gente constrói esse entendimento de mundo? A partir da criação que nós tivemos, da família, da região que nós fomos criados, enfim, né? Esses fatores eles vão contribuindo para construir esse olhar da vida, né? Os valores, os princípios. Então tudo isso nos influencia. E aí, como eu disse, pela terceira vez, nossa tarefa, nosso desafio é olhar a Bíblia e buscar a palavra de Deus, mesmo que a palavra de Deus ela esteja me confrontando naquilo que, isso aqui para mim era pecado. Mas se a palavra de Deus diz que não é, isso aqui para mim não era pecado, mas se a palavra de Deus diz que é, então é. Então a gente precisa ser, eu falo que a gente não basta só ler a Bíblia, né? A gente não lê a Bíblia só, a gente precisa ser lido pela Bíblia. Então a Bíblia, ela precisa fazer um scanner na gente, assim, sabe? Passa um scanner assim, uma radiografia, uma tomografia, um negócio mais sofisticado, né? Que ela vê a alma, o pensamento, né? As intenções. Então ela vai fazendo a leitura de nós mesmos, assim. A gente é muito ensinado a ler a Bíblia, mas não ser lido por ela. Ou seja, a Bíblia nos mostra quem nós somos e estamos sendo. Tem um texto lá em Tiago, capítulo 1, versículo número 21, 22, 23, 20. Essa caneca aqui é para dar tempo de pegar o texto, ó. Aqui, quando eu falo assim, é para dar tempo de pegar o texto, quem puder, lógico. Tá? Tiago, capítulo 1, verso 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Deixando toda a imundícia e acúmulo de malícia,
recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E não sede somente ouvintes, esquecidos da palavra de Deus, mas praticante. Porque aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem, ao varão, que olha o seu rosto natural no espelho, foi-se e logo esqueceu de quem era. Mas aquele que é praticante, é fazedor da palavra de Deus, esse é bem-aventurado no seu feito. Essa passagem, não é? Acho que até o 26 devo ter comido algum termo, alguma coisa aí, mas basicamente é isso, amados. Né? Então olha só que coisa interessante, né? Essa postura que a gente tem de ler a palavra, mas ela é um espelho, nos mostra quem nós somos. Nosso parâmetro, como eu disse, não é a nossa cultura, não é muitas vezes as regras internas das nossas instituições religiosas, nem sempre elas expressam a vontade de Deus, nem sempre. Não estou dizendo também que nunca expressa, né? Mas a gente precisa sempre estar nessa reflexão, amados. Tudo que a gente pensa deve ser peneirado pela Bíblia Sagrada, pelas Escrituras. E não é uma coisa assim, foi feito uma vez e está tudo certo, né? Como a Reforma Protestante. Esse mês de outubro é mês da Reforma Protestante. Então a gente, infelizmente, pergunta para alguns irmãos: irmão, você sabe dia 31 de outubro o que é? Ele fala, Halloween, né? Não, meu irmão, Halloween não, também, né? Mas assim, nós somos discípulos de Cristo, é um marco, amados, na nossa história, né? Então, dia 31 de outubro de 1517, o monge franciscano Martinho Lutero, ele fixa lá no castelo de Wittenberg 95 teses, né? Ele protestando contra todos aqueles dogmas da Igreja Católica, que até então era a única que existia em todo o mundo, durante 1200 anos aproximadamente. Não houve outra igreja, era a Igreja Católica, que foi criando um monte de dogmas, um monte de ensinamento, introduzindo, desde lá do ano 312, né, até esse 1517, a Igreja Católica ela foi criando vários e vários ensinos, doutrinas, né, dogmas que não são bíblicos. Então esse padre, ele ficou questionando, principalmente a respeito da salvação. Era pela fé, não é pelas obras. Ninguém é salvo pela igreja e pela igreja, a Santa Igreja Católica. O Papa não é infalível, né? O purgatório não existe. A questão das indulgências era vendido perdão, amados. Né? As bênçãos de Deus eram vendidas, nenhuma novidade, né? Então a gente percebe que foi questionado e ele questionou. Então, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. E aí, é por isso que nós somos chamados de protestante, contra Martinho Lutero e essa ocasião histórica aí. Então, ele protesta sobre tudo isso, né? E aí a igreja reformada, ela faz essa cisão, e aí vai surgindo as igrejas, denominações principais que nós temos hoje, né? Essas mais históricas, tal, luterana, inclusive, né? Aí vem outras mais no século seguinte. Enfim, o que eu quero falar, por que eu estou falando tudo isso? Porque foi falado o seguinte: a igreja reformada sempre se reformando. O problema é que esse sempre se reformando parece que ficou em algum canto da história lá, ficou em algum lugar, porque parece que a gente não está mais disposto a rever, a refletir. Nós nos sentimos incomodados quando entre nós são questionadas algumas coisas que a gente ensina. Olha que perigo. Será que algum de nós, alguma denominação, algum teólogo, algum pastor, algum pregador, algum ensinador se tornou tão absoluto que ele já expressa assim 100% aquilo que os apóstolos e Jesus falaram? Acredito que não, né? Eu vejo perigo. A minha nossa. Eu vejo perigo se o que chamam hoje de igreja evangélica, não existe uma igreja evangélica, mas fala assim, né? A igreja evangélica. Uma só, né? Não tem, Se tornar algo parecido com a igreja católica, e um dia temos uma inquisição evangélica. Eu acho hoje muito difícil por conta da configuração, né? Então assim, antes você tinha uma só, então ali... Mas a natureza... Sim, exato. Mas o ponto é esse, né? Então assim, amados, nós não temos condição, por mais sincero que a gente seja, por mais verdadeiro que o nosso coração seja, sabe? A nossa vontade de servir a Deus, por mais honesto que a gente seja diante de Deus, mesmo assim nós ainda somos essas pessoas afetadas pelo pecado. Esse é o ponto que a gente vai tratar. O pecado, ele distorce a nossa compreensão de Deus. Nós não somos suficientes, autossuficientes, mesmo depois de salvo. A gente vai ver esse ponto, né? A gente vai falar sobre a natureza humana, o ser humano no geral, e mesmo aquele que foi alcançado
pelo Evangelho que também, amados, é sujeito ao pecado. Então nós não somos pessoas porque somos salvas, porque somos habitação do Espírito Santo, porque somos gente que busca a vontade de Deus todos os dias da nossa vida, se empenha, sincero, mas a gente não está isento disso. Ninguém está isento disso. Então a gente precisa entender essa realidade do pecado. O pecado nos humilha no sentido de mostrar que nós não somos autossuficientes. Que mesmo nós alcançados pelo Evangelho, nós ainda estamos em um processo, que é a santificação. A salvação não é tudo. E quando eu falo isso, calma, cautela. Eu falo a salvação não é tudo, como assim, André? Por que você está falando que a salvação não é tudo? Eu digo que o ato de Deus vir libertar o homem da escravidão do pecado, aquela ação abrupta mesmo, libertar o homem, arrancar ele da prisão do pecado, isso é só o início da salvação, porque é um processo chamado de santificação, onde Cristo vai sendo construído em nossas vidas, onde a natureza de Cristo ela vai sendo em nós moldada. Sabe o que é entalhe? Obra de entalhe? Porta entalhada, que aquela escultura, vai se esculpindo na madeira. Então vai sendo entalhado em nós, assim, vai sendo desenhado em nós, formado em nós a natureza de Cristo. Paulo diz isso em Efésios, capítulo 4, deve ser verso 12, 13, alguma coisa assim. Vamos lá? Esse eu não lembro não, assim, de memória. Capítulo 4, eu lembro do 11, sobre os ministros lá, os obreiros, Ele deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos santos. Verso 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. Olha que coisa interessante, a estatura de varão perfeito. E até o 16 vai falando dessa dinâmica do corpo de Cristo, as juntas, seus membros sendo formados, se fortalecendo, ou seja, a ideia do amadurecimento, de um crescimento. Como o corpo físico, ele tem um desenvolvimento, também a nossa vida, tanto pessoal quanto no corpo de Cristo, passa-se pelo mesmo processo, que é esse processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento, que a Bíblia chama de santificação. Então a gente precisa entender, amados, que o pecado, ele nos afetou de tal forma que mesmo que a gente seja salvo e liberto do pecado, ainda os efeitos do pecado, eles são uma realidade em nossa vida. Como lidar com isso? E quando a gente se depara com um pecado grotesco, então a Bíblia vai falando como que a gente lida com tudo isso. Bom, deixa eu ler uma introdução. Aliás, não, antes de eu ler a introdução, que eu comecei a falar, eu queria concluir, A questão é assim, então nós pecamos por fazer o que nós não devemos. Então Deus é o parâmetro, ofendemos a vontade. Pecado é ofender a santidade de Deus. Aqui, uma forma bem tosca, depois a gente vai trabalhar melhor, Mas ofendia a santidade de Deus, isso é pecado. Todo pecado, sem exceção, diretamente atinge a Deus. Matei uma pessoa, primeiro pecamos contra Deus, mesmo matando aquela pessoa. Não foi ela que foi o primeiro objeto do pecado, foi Deus, porque aquela pessoa inclusive era imagem e semelhança de Deus, e Deus tinha dito, não mate, não matarás, ou não assassinarás, Então até a gente interpreta errado. André, Deus não mandou matar tanta gente no Antigo Testamento, e como que ele diz para não matar? Então, aí tem um ponto. O termo lá nos 10 mandamentos que a gente chama, não é não matarás, é não assassinarás, é diferente. Então a gente, até nisso a gente está equivocado. Enfim, mas voltando. Então assim, fazer o que não deve. Só que tem algo que a gente peca muito e talvez não perceba. É deixar de fazer o que se deve fazer. Tiago capítulo 4, verso 17. Vamos ler o texto? Tiago 4, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente chama de pecado por omissão, por negligência. Então eu posso ajudar alguém e não faço. Eu tenho condição de socorrer alguém, não faço. Eu devo perdoar alguém, não faço. Isso tudo é pecado por omissão, por negligência. Não fiz diretamente o que não devia. Não, eu deixei de fazer o que devia. Então olha só, Então a gente percebe que é inescapável. Não sei se existe essa palavra, mas vocês entenderam,
Vou ler uma introduçãozinha aqui para vocês, tá? Que eu escrevi. Qual é o problema do homem? Alguns vão dizer, o problema do homem é a falta de educação. Se nós dessemos educação pública, gratuita, de qualidade a todos os homens, o mundo seria diferente. Nós entraríamos no paraíso. Né? Então alguns pensam assim, ó, o problema do Brasil é a educação. O problema do ser humano é a educação. Educa direitinho, dá uma educação de boa qualidade, escola de boa qualidade. Isso aqui vai resolver o problema do homem. Vamos lá. Alguns vão dizer, o problema do homem é a desigualdade social. Se nós corrigíssemos toda a desigualdade que existe no mundo, nós entraríamos no paraíso. O grande problema do homem é justamente esse desequilíbrio social. Alguns têm muito e outros não têm nem o básico para viver. Se a gente conseguisse, né, equalizar isso, né, exercer a equidade, a justiça, o mundo seria outro. A gente ia resolver o problema da humanidade. Alguns vão dizer, o problema do homem é a propriedade privada. Se nós abolíssemos a propriedade privada, nós estaríamos no paraíso. Isso aqui é mais conversa lá do socialismo, né? Nunca deu certo na história. Enfim, mas também não é esse o problema. Não são essas questões sociais, não são questões intelectuais, educacionais. A Bíblia diz que todas essas ideias, mentira. A Bíblia diz que o problema do homem é de ordem religiosa. E quando eu estou usando hoje, agora, que a gente falou muito do termo religioso no sentido mais pejorativo, né? Mas quando eu digo aqui o problema do homem é de ordem religiosa, é do termo que vem do latim religare, né? Religião ou religioso é religare, ou seja, ligar de novo. O homem foi desligado, teologicamente o termo houve a ruptura. Estou falando lá do Adão, né? O primeiro homem, o primeiro casal, romperam com Deus. Então, qual é o problema do ser humano? É que ele rompeu e precisa religar, né? Desligou, vai religar. Então, de ordem religiosa, é de ordem espiritual. O problema do ser humano é pecado. Parece uma coisa muito simplória. André, tudo é pecado? É. Na origem é. Na base é. Quando a gente vai lá na raiz, pode ser o que for, como eu falei. Está o pecado lá, originando, motivando, né? Então a gente faz as avaliações nossas, né? Como sociólogo, socialmente isso aqui e tal, aquela coisa na economia e tal, na educação, né? Antropologia, filosofia, esses ramos da ciência humana vão avaliando cada um a partir das suas lentes, das suas percepções. Só que a Bíblia fala, tudo isso aqui é superficial. Todas essas leituras, essas percepções, esses entendimentos, eles são de avaliação, de análise superficial. A Bíblia vai na raiz do negócio. O problema somos nós, amados. Nós dormimos com o inimigo. Eu não estou falando do cônjuge, não. Somos nós mesmos. Um sociólogo da década de 1960, aproximadamente. Sim, exato, a velha natureza. Vamos falar muito desse cidadão, né? Ou dessa cidadã. Thomas Hobbes. Ele diz o seguinte: o lobo do homem é o próprio homem. Sem teologia, não era nem crente, acho que não era protestante, nada não. Sociólogo. O lobo do homem é o próprio homem. Nós transferimos a nossa culpa sempre para outras pessoas. É o diabo fez isso, o diabo é sujo, o diabo é tinhoso, ele não sei o quê. Isso, amado, é uma conversa que a gente aprendeu dos nossos pais. Quando Deus disse o que aconteceu, a mulher que o Senhor me deu. E aí, mulher? A serpente. Então, olha só, essa transferência. Não, mas aquele pastor que me fez sair da igreja, aquele pastor que não cuidou de mim. Foi a mulher, minha mulher, meus filhos, não meus pais. Não, é não sei quem, fiz isso por... A gente vai se justificando, a gente vai transferindo a nossa responsabilidade. Não é o Estado que tem que fazer, não é a igreja. Isso aqui. Então, percebam, amados, essa nossa disposição, inclinação para sempre se justificar, né? A gente quer um pretexto assim, a gente isso não é problema meu. É tipo, a gente falou do primeiro casal, mas tem logo os filhos dele, reproduziram a mesma coisa. E quando um irmão foi perguntado a respeito do outro irmão, disse: cadê o teu irmão? Não é problema meu, não. Eu preciso saber do meu irmão? O que eu tenho a ver com o meu irmão? Né? O Caim foi indagado por Deus: onde está o teu irmão? É problema meu? Isso não é problema meu.
Então, quando a gente sempre transfere, mas a gente está fazendo esse exercício de pecadores, de colocar culpas em alguém. Em última análise, as pessoas põem a culpa no próprio Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus não sei o quê? Né? Aí é fácil demais, né? Tipo, a culpa é de Deus ainda no final da história. Né? Então a gente doidou de vez nesse sentido. Mas vamos lá, a Bíblia diz que o problema do homem então é religioso, é de ordem religiosa. O problema fundamental da nossa vida é um problema de natureza religiosa, né? Fundamental. O nosso coração é rebelde contra Deus. O coração do homem é inclinado a fazer o mal, amados. Não há natureza humana boa, não existe. Chegaram até Jesus um dia e disse assim: bom mestre. Jesus, por que ele me chama bom? André, mas calma aí, a gente não aprendeu que Jesus é Deus, é perfeito, é santo, ele não é bom? Mas da forma que a pessoa estava abordando Jesus, não o via, não reconhecia, não professava como Deus, enxergava como um rabi, um mestre da lei, um homem santo, nesse sentido. Aí Jesus disse: não, por que me chamas bom? Bom é só Deus, nós não somos bons, não há bem em nós não. Quando a gente consegue reproduzir alguma coisa boa, isso é empréstimo que Deus deixou para que a humanidade não se exterminasse. A gente chama de graça comum. Então tudo que o homem consegue reproduzir de bom é porque a graça de Deus nos crentes e nos não crentes, tá? Na humanidade, a gente está falando de humanidade no geral mesmo. Deus deixou as habilidades, as capacidades, os sentimentos, as percepções, tudo isso foi um empréstimo que Deus deixou para a gente, para que pudesse nos alcançar, porque se deixasse que o pecado se alastrasse e trouxesse o seu efeito último, não sobraria ninguém, não dava nem tempo de Deus salvar ninguém, né? Então olha que coisa interessante, a gente tem um texto lá em Tiago, capítulo de número 1, verso 17, 1:17 de Tiago: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então assim, é Deus que dá tudo que é bom, amados. Mesmo para aqueles que fazem algumas coisas e não atribuem, não honram, não glorificam a Deus e ainda blasfemam de Deus. Vocês entendam aqui, tá? Que às vezes eu dou uns exemplos que até eu mesmo falo: nossa, que coisa estranha, se eu não explicar fica estranho. A pessoa saca um bandido, saca um revólver assim, aí ele vai assaltar alguém, a pessoa tenta reagir, ele vai e mata. Esse bandido fez isso porque Deus lhe deu a graça de fazer isso. Agora ele está usando a graça de Deus contra o Deus da graça, porque a coordenação motora, a inteligência, o reflexo, quem é que deu isso ao homem? Deus. Agora, se ele usa isso para a glória de Deus, aí é outra história. Deus deu dons à igreja, mas pregadores, pastores, obreiros, enfim, os irmãos no geral. Quantos que pegam esse dom de Deus e usam de uma forma que desonram a Deus? Benefício próprio, para se exaltar, né? Para oprimir as outras pessoas. Então é um dom de Deus espiritual que a gente está falando, de algo muito mais, né, estreito nesse sentido. E usam isso de uma forma equivocada, não honram a Deus. Deus nos dá tantas dádivas, tantas coisas boas, e a gente usa essas... A ceia, por exemplo, que Paulo repreendeu os irmãos. A ceia, olha o que Deus nos propôs: reúnam-se em meu nome. Repitam o que eu fiz com vocês, né, ali antes da crucificação. Façam isso em memória de mim. Aí Paulo diz assim: vocês se reúnem nisso aí que deveria ser a maior expressão de comunhão dos irmãos. Vocês se reúnem para quê? Cada um para se perder. Eu vou louvar vocês por causa disso? Não louvo não. Cada um come a sua própria ceia. É por isso que cada um de vocês está doente, está enfermo. Alguns até dormem. Eu vou louvar vocês por causa disso? Vou não. Vocês estão tudo errado. Então olha só, um culto que era para desonrar a Deus. Culto para desonrar a Deus, irmão, sempre foi feito, desde a antiguidade. Percebam, mano, como a gente tem essa tendência, como nós somos pecadores. Como eu disse, não é que a gente vai pecando, criancinha, né? Aí peca e se torna um pecadorzão. Não, mano. Peca porque é pecador. Não é pecador porque peca. Entenderam a ordem do negócio? E a ordem dos tratores altera o viaduto. O senhor falou da ceia, se pratica nesse momento de ceia para lembrar da morte de Cristo.
Mas deve fazer com alegria, porque lembra-se também da ressurreição, né? Sim. Mas quantos, por exemplo, participam da ceia em qual sentimento? Olha só, lembra do que sentimos, o que pensamos? Bom, estou aqui, graças a Deus, 30 dias, estou bem com Deus, não vacilei muito, está tudo certo, posso tomar ceia. Ó, já começou aqui uma ideia errada, um pensamento e um sentimento totalmente equivocado. Fazendo uma coisa aparentemente boa, aparentemente vontade de Deus, mas interiormente todo errado. Então assim, há muitos atos aparentes de adoração que na origem é pecado. E aí, como Deus, ele não é iludido por ações humanas, Deus ele não se comove com lágrimas, mãozinha tremendo, beicinho tremendo, esses negócios nossos assim, né? Língua estranha, choro. Deus não se comove com isso. Deus olha lá na raiz, lá na motivação, lá no coração. E ele até disse uma vez assim, né? Jesus no capítulo 5, versos 23 e 24 de Mateus, se não me falha a memória, quando fores oferecer a oferta a Deus, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai lá reconciliar-te com teu irmão. Deus não recebe, irmãos, as nossas adorações, louvores e o que a gente faça. Se ele não nos receber, o que a gente faz, tanto faz. Deus não é esse enganado, né? Deus olha o coração. Como eu falei do Caim e do Abel, a Bíblia diz que Caim foi oferecer uma oferta e Abel foi oferecer a sua oferta também. Foram os dois no culto. Culto, irmãos, primeiro culto, olha que coisa boa. Primeiro culto, dois irmãos, fraternal, foram adorar a Deus. Aí Deus olhou Caim, rejeitou Caim e a sua oferta. Recebeu Abel e sua oferta. Não tinha como Deus rejeitar Caim e receber a oferta. Porque quando ele rejeita o ofertante, a oferta tanto faz, né? Eu não estou falando só de dinheiro, não. Não é que a gente fala de oferta hoje, a gente sempre pensa em dinheiro, né? Aliás, falando em dinheiro, também Deus não aceita qualquer contribuição financeira, não. Ah, deu lá no dízimozinho, bonitinho lá e tal. Na tesouraria da igreja recebe muito bem, obrigado, porque você está precisando, né? Mas assim, se é um ato de adoração a Deus, aí é outra história. Aí depende. Aí vai depender de um monte de coisa, né? Às vezes a pessoa está se auto-justificando, às vezes está com... Nossa, o que a gente deveria repreender mais hoje parece que a gente incentiva mais que a ganância. Dá porque Deus vai te abençoar, dá porque Deus vai multiplicar. Ó, 100 por 1. Então aí a pessoa dá com uma motivação totalmente errada. Pecado, está pecando. Ananias e Safira, né? Exato, exatamente. E Pedro diz, né? Tu não mentisse a homens, mentisse a Deus. Já pensou, mas se Deus agisse dessa forma assim, talvez alguns de nós não estaria aqui para contar a história. Já pensou se Deus fosse assim, trouxesse o juízo? Ali foi uma ocasião bem específica, né? Novo Testamento, hein? Se fosse assim hoje, não ia ter ninguém vivo. É possível. É possível, não só por conta dessa questão, mas de tantas outras, né? Então vocês percebam, amados, como que o pecado, ele ainda está, mesmo nas nossas vidas como cristão, ainda está nos influenciando, ainda está nos afetando de alguma maneira. Então esse é o ponto aqui que a gente vai tratar. O nosso coração é rebelde contra Deus, tá? Desde a queda no pecado, o coração do homem se tornou rebelde contra Deus. E essa rebeldia, essa dureza de coração é a fonte de todos os problemas que existem no mundo. Jesus um dia, com alguns religiosos lá, que estavam questionando os seus discípulos, os homens aí, os seus discípulos aí não lavam a mão, né? Tudo em pecado, não lava a mão, come sem lavar a mão. Não era uma questão de higiene, não tinha nada a ver. Eles não estavam se referindo a nada, né? Ah, mas André, não se deve lavar a mão? Não, o ponto não era esse. O texto vai mostrar que eles diziam assim, eles não lavam as mãos muitas vezes, porque era um ritual que tinha do judaísmo. Então olha só a confusão religiosa, achando que era vontade de Deus. E achou que eles estavam pecando por não fazer uma construção religiosa e dizendo que era vontade de Deus. Percebam, amados, que não é de hoje isso, é de sempre. Nós fabricamos as nossas leis, fabricamos o nosso Deus, ou o ídolo que a gente vai construindo, e ainda chama de Deus. E quando o outro não faz aquilo que nós temos por vontade de Deus, nós ainda dizemos que ele é pecador. Uma cegueira muito grande.
Falando em cegueira, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, olha como o pecado faz, amados. Ele nos tira a sensibilidade do entendimento. Nós vamos falar de um pecado chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente vai trabalhar o que é isso. Mas calma, tá? Eu só quis falar de cegueira, que não é exatamente isso que eu vou falar agora da blasfêmia, né? Mas sobre o pecado, como ele tem esse efeito anestésico, narcótico. O pecado é como uma droga que torna o coração e a mente insensível. O pecado é como um perfume. Eu acho, tenho para mim, que todos vocês antes de vir aqui passaram um perfuminho. Penso eu. É uma revelação, não? Penso eu. Não passou ou não? Então estás em pecado. Brincadeira, viu? Mas enfim, quem usa perfume, a grande maioria deve usar, em um momento ou outro. Mas vocês já perceberam que você passa assim um perfume, já vem aquele cheirinho bom? Passa poucos minutos, você não sente mais? O teu olfato não identifica. Ele está lá. Tanto é que se uma pessoa chegar perto, tá cheiroso, hein, meu irmão? Né? Ou cheirosa. Então... Mas nós nos habituamos, o nosso olfato assimila aquele cheiro e já não mais identifica como antes. O pecado tem esse efeito, amados. Às vezes a gente fala, opa, isso aqui é pecado. Mas a gente vai se habituando a ele, se habituando a ele, se habituando. E a gente fala, tá tudo certo aqui, não tem pecado. As pessoas vêm de fora, ixi, tá cheirando mal. Tem pecado aí. Só, olha como ele é enganoso. Olha como o pecado tem essa capacidade de tirar a nossa sensibilidade. A gente não enxerga, mano. Todo mundo enxerga, tá vendo e tá falando. E nós não enxergamos. Perceba como nós precisamos sempre do olhar do outro, da proteção do outro, de nos questionarmos mutuamente. Isso é proteção. Pastores, pregadores, obreiros, irmãos em geral, que resistem à advertência, à exortação, amados, está indo para um caminho muito perigoso. Nós nos protegemos quando a gente, Paulo disse, admoestais uns aos outros, exortai uns aos outros. E me parece que quanto mais a gente vai galgando algumas funções, mais tempo na igreja, a gente se torna mais resistente, às vezes, ao confronto. Já teve irmãos, daqui a pouco eu não entrei, tá? Já teve um irmão que veio numa aula e disse, não vou mais. E depois eu descobri, é porque o que eu falei confrontou ele. O que eu expus da palavra de Deus confrontou. E ele falou, não vou mais. Então preferiu, olha só, seguir o seu caminho, né, de tortuosidade, do que se deixar pela palavra de Deus ser corrigido. Diga, amado. Eu acho muito importante essa comunicação, esse confronto, da gente aprender com o que o outro diz, e as verdades nossas não são as únicas. Sim. Então eu acho muito válido e a gente aprende mais, né? Quando a gente tem uma mente mais aberta, como o pastor falou, porque o pecado tira a sensibilidade até da gente aprender a fazer o que é certo. Exato. Porque a gente fica fechado naquilo, e aí quando o pastor falou, também já percebi isso de algumas pessoas. Há uma resistência, né? Aí tem uma resistência porque é difícil desconstruir isso, né? É, muito. E aí a pessoa não vai mais porque ele tem uma dificuldade de entender que é necessário esse confronto. Sim. É bom você ouvir uma opinião que não está alinhada com a sua, que vai fazer você pensar. A princípio, o texto de Hebreus vai dizer que não é bom a correção. A correção, a princípio, ela não é boa. Há uma certa naturalidade de resistência. Mas depois que você se deixa ser corrigido, isso gera fruto para a vida eterna, né? Então a correção, a princípio, não parece ser de agrado, a Bíblia diz, né? Mas depois ela tem esse efeito. Tem pessoas que dividem a humanidade assim, ó. Os que pensam como ela e os equivocados. Todo mundo que não pensa exatamente como ela pensa está tudo equivocado. Dizem que a verdade tem 3 lados. O meu lado, o seu lado e da verdade. Então, olha só, amados. A Bíblia vai dizer, eu me lembro do meu cunhado, infelizmente falecido no ano passado, dezembro, novembro do ano passado agora, italiano, né? Mas ele vinha para o Brasil, às vezes, de férias e tal, e uma dessas conversas que a gente teve, ele falou assim, André, quem é que está certo? Ele chama os judeus de hebreus, né? Quem está certo, os hebreus
Os católicos ou os protestantes? Eu falei, então, meu cunhado, está todo mundo errado. A Bíblia diz, todo o homem seja mentiroso, Deus é verdadeiro. Protestante não está certo, católico não está certo, judeu não está certo, islâmico não está certo. Quem tem a verdade absoluta é Cristo, é Jesus, é a palavra, amados. Nós estamos em busca disso. Nós precisamos, como eu disse aqui no começo, sermos construídos, santificados. E para que isso aconteça, nós precisamos ser confrontados, nos sujeitar à palavra de Deus. Temos a disposição de, quando Deus falar conosco e ao nosso respeito, ser a atitude de Davi e não de Saul. A atitude de Saul, todas as vezes, olha que coisa interessante, vamos pegar essas duas figuras que nos representam. Esses homens da Bíblia, a gente fala que são arquétipos, eles nos representam, todos eles, igualzinho a nós, amados. Ah, nossa, mas Abraão era um homem não sei o quê. Nossa, Moisés, nossa, Elias, eu queria ser igual a Elias. Aí Tiago diz, sujeito às mesmas paixões, sem diferença nenhuma. Elias, poderoso, profeta do fogo, dos pentecostais, pecador igual a nós, sujeito às mesmas tentações, paixões, sem diferença nenhuma, amado. Tudo comedor de feijão, como a gente fala, né? Tem suas virtudes, alguns de nós temos semelhança que alguns deles têm. Temos defeito, eles também, farinha do mesmo saco. Farinha estragada do mesmo saco, somos nós. Ser humano, sem novidade. Então não cabe orgulho em nós. Não tem como, amado. Quando a gente se conhece, e o problema do pecado, eu vou voltar em 2 aos Coríntios, que eu falei, mas não, né? Citei, mas não falei. O grande problema do pecado é essa ilusão, é esse orgulho. O orgulho nos cega, nos faz pensar que nós somos melhores do que o outro, e que o nosso pecado não é tão grave assim, mas o outro é. E às vezes a gente peca mais, né? Nossa, Jesus contou muitas parábolas a respeito disso, mas deu muitos exemplos. Quer ver um só, que me recordo agora, acho que é o capítulo 22 de Mateus, onde o homem, ele, na parábola, né, vai até o rei porque devia uma dívida assim impagável. O cálculo lá que se faz, né, o dinheiro do trabalhador diário, esse homem tinha que viver muitas vidas para pagar aquela quantia lá, né? Até se vocês quiserem informação mais precisa, eu até dou para vocês aqui. Vamos lá, já que é estudo, a gente aprende umas curiosidades também, né? Só para a gente entender aqui, ó, uma das parábolas, porque tem muitas outras, é capítulo 18, tá? Não é 22 não, Mateus capítulo 18, a partir do 23, do 23 ao 35. Eu vou só narrar aqui, não vou ler tudo não, mas se vocês quiserem ler depois em casa aí, eu até recomendo. Então, Mateus capítulo 18, verso 23 ao 35, é a parábola do credor incompassivo. Então o homem foi até o rei, foi chamado porque tinha uma dívida, ele devia 10.000 talentos, né? Isso equivale aí a 166 mil quilos de prata. 166 mil quilos de prata, ou seja, 126 toneladas. Acho que fica melhor ainda, né, para comparar, né? 126 toneladas que esse homem devia. O rei chega, tá tudo certo, tá pago, vai em paz, vai na bênção. Aí ele saindo assim, ó, ainda nos corredores do palácio, encontra um conservo seu, que devia para ele 400 gramas de prata. Esse homem devia 126 toneladas, foi perdoado. O outro conservo dele devia 400 gramas. Dá para... Olha só, amado. O que ele fez? Se você não me pagar, aliás, você vai para a prisão. Enquanto você não me pagar, você não sai de lá. Entregou ele aos atormentadores lá. Falaram para o rei: mas aquele rei, aquele servo lá que o senhor perdoou, não aconteceu isso e isso, manda chamar ele. Aí chama: servo mau, eu não te perdoei toda aquela dívida, tu não deveria fazer de igual forma com o outro? Que devia uma merreca, uma migalha. E a gente faz isso, amado. Essa palavra diz respeito a nós. Quanto Deus nos perdoou? Uma dívida impagável. E a gente às vezes não quer perdoar o outro. Olha só. Nós cometemos um pecado e Deus nos perdoa, e quando
aquilo acontece com outra pessoa, nós somos os primeiros a apontar. Por exemplo, se a gente adultera, aí a gente se arrepende, dando o exemplo da adultera, e pede perdão e Deus perdoa. A igreja não perdoa, manda pro inferno, direto. Aí o outro vai lá, irmãozinho, cai, acontece, é o primeiro que fala assim, vai pro inferno. Mas Deus perdoou faz tempo, e quem foi ofendido de fato perdoou. E nós, amados, não perdoamos. Olha que coisa doida. Deus nos perdoa e às vezes a gente não se perdoa. Quantos irmãos? André, eu não me perdoo. Eu falei, como assim? Você é mais santo do que Deus? Se Deus que é santo foi ofendido e perdoou e você não se perdoa? Nossa, amado, você é mais santo que Deus, hein? Que Deus te perdoou em Cristo faz tempo e você não se perdoa, seu padrão está mais alto do que o de Deus, então. Mas voltando para Saul, que eu não quero perder esse fio da meada, não. Saul, capítulo 13 de primeiro livro de Samuel. Quando o Samuel disse, vai, me espera lá, eu vou fazer o sacrifício lá. Samuel era o sacerdote, Saul era o rei. Aí o Samuel não estava vindo, né? E o povo foi se espalhando lá. O Saul, ele disse, o que? Vou perder o povo, a liderança? Não, ele foi lá e oferece o sacrifício, que não era papel dele. Ele era rei. Quem oferecia sacrifício era o sacerdote. Veja que coisa interessante. O que acontece? Ele oferece sacrifício, chega o Samuel. Por que fizesse isso? Você não veio no dia combinado? Como não? O dia não acabou, estou aqui. Não, mas o povo foi se espalhando, não sei o quê. Perceba um negócio aqui interessante, amados. O Saul não foi um rei escolhido por Deus. O povo que escolheu. Tanto é que Samuel ficou sentido, né? Senhor, eles estão me rejeitando. Não, eles não rejeitaram vocês, me rejeitaram a mim como rei sobre eles. Eles estão pedindo outro porque eles querem ser igual a outra nação. Mas estão me rejeitando. Não tem nada a ver com você não, Samuel. É comigo. Tudo bem. Então Deus, né? Não tinha assim, não era vontade de Deus expressa, plena, o Saul. Só que se Saul tivesse obedecido a palavra de Deus, mesmo não sendo essa vontade plena de Deus, Deus tinha abençoado ele e confirmado o reino dele. Está escrito no texto, capítulo 3 está escrito. Samuel disse, se você obedecesse a palavra de Deus, Deus teria confirmado o teu reino para sempre. Vamos um pouquinho mais para frente. Aí a outra ordem para o Saul, vai lá, mata o rei Agag, destrói tudo que é dele lá do reino. Aí lá vai ele. Aí chega o Samuel, né? Profeta incomoda. Um profeta incomoda muita gente. O profeta sempre aponta o pecado. O profeta denuncia o erro. O profeta não é querido, amado. Hoje que tem um negócio estranho que os profetas aí que são desejados e tal, mas profeta nunca foi querido não, porque o papel dele é sempre denunciar o pecado. Mas enfim, aí chega o Samuel lá e diz, cumpriste a palavra do Senhor? Cumpri toda a palavra de Deus. Mas essas ovelhas aí, você não falou que matou todos os animais que Deus... E o rei Agag você matou também? Não. É porque o povo... Percebe se justificando? Primeira vez o povo se espalhou, a segunda não, o povo sempre se justificando. É isso que eu estou falando aqui, sempre transferindo a responsabilidade. Agora o Davi, amados, se a gente for avaliar moralmente, porque as nossas análises de pecado é no nível moral, nós fazemos juízo de valor moral. Para nós é moralidade que é parâmetro para julgar pecado. Deus não julga com esse parâmetro não, mas a gente é assim, a gente é moralista. Então, por exemplo, o pecado para nós de adultério é um pecado assim, um pecado na área sexual é porque é moral, né? Questão moral. Mas falar mal de alguém, fofocar, não, tranquilo, isso aí a gente administra aqui, ninguém vai ser disciplinado por causa disso. Ninguém perde a função na igreja porque falou, difamou, caluniou, ninguém, não. Isso é um pecado que a gente domestica, né? É sociável. É um pecado que a gente tolera. A gente nem vê como pecado. O irmão falou lá mal do outro, lá não dá nada. Como disse o irmão ontem, dá nada. Agora sim, se for de ordem moral, aí dá. Aí a gente, olha como a gente é hipócrita. Enfim. Mas então na ordem moral, o Davi foi infinitamente pior do que Saul. Pegou a mulher do homem e se orgulhou, né? Também. Teve lá, que são 3 pecados, né? Fundamentais. Tem um amigo nesse ponto que chega a falar assim, e nem foi aplicada a lei sobre ele.
Mas teve um motivo por que não foi. E é isso que eu quero chegar aqui. Porque quando, e Davi, e Deus já tinha chamado Davi de homem segundo o meu coração, antes disso, e Deus sabia de tudo isso. Mas por que Deus se refere a um homem desse naipe, dessa, como diz meu padrasto, né? Dessa qualidade, mas para baixo, né? Qualidade ruim. Como chama um sujeito desse de homem segundo o meu coração? Não é possível, é que Deus não sabia quem era Davi, é por isso que falou um negócio desse. Né? Mas a chave do negócio a gente vai chegar daqui a pouco. O porquê que tem pecadores e pecadores. E pecadores todos são. Os macumbeiros, os espíritos, católicos, não sei o que, tudo pecador. E nós? Pecadores da mesma forminha, ou da mesma forminha. Só que tem pecadores e tem pecadores. E entre nós também, tem pecadores e tem pecadores. E qual é a diferença de tudo isso? Vamos ver agora. Aí o Davi, um ano ali, na surdina, tudo ali, ajeitou tudo, né? Tinha poder, fazia tudo ali e tal, dominava as pessoas, oprimia, né? Tinha questão administrativa, era rei, mandava mesmo e tal, né? Fez todos os seus cambalachos, como diz minha mãe, cambalachos lá. Um ano, na surdina. Se o profeta chegasse assim, Davi, estás em pecado, é possível que Davi, mais um, vai para forca, pedrada, tem poder, mas é difícil você chegar em pessoas que têm poder e confrontá-las, né? Elas são opressoras, se blindam, não tem acesso. Muitos líderes construíram isso na sua vida e aí estão infinitamente perdidos e poderiam ser corrigidos e salvos, mas criaram uma redoma e uma bolha para se proteger que ninguém tem acesso mais. Mas enfim, aí se o Natan chegasse assim já era. Mas o Natan chega e falou, Davi, pai, tem uma cidadezinha aqui do reino que tem um rapaz lá que ele tem só uma ovelhinha. Essa ovelhinha foi criada com ele, come lá do prato dele. E tem um homem rico também nessa cidade. E esse homem rico, que tem muitas ovelhas, vem um viajante na sua casa para, né, visitá-lo e comer. Ao invés de ele pegar das muitas ovelhas que ele tinha, ele pegou desse homem pobre. A Bíblia diz que a ira de Davi se enfureceu, se encheu de ira. Digno é de morte esse homem. Então, mas é tudo, Davi. Somos nós, amados. Quando a gente fica indignado com o pecado dos outros. E na verdade, é Deus muitas vezes falando, cuidado, que talvez o sinal que você está vendo no outro é algo que já tem em você, ou que você pode cometer da mesma forma e até pior. Cuidado, porque quem não exerce misericórdia, o juízo também vai ser sem misericórdia para quem não exerceu misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, amados, cautela, levai as cargas uns dos outros, tome cuidado para não ser surpreendido na mesma ofensa. Seria essa condição que Davi tinha, condição moral, de caráter, de reconhecer o erro e arrepender-se. O ponto é reconhecer, o resto para trás não. Moral, caráter, isso aí no padrão de Deus, né? Se for digo assim, a condição pessoal dele, de confrontado, ele admitiu. Isso, exato, esse é o ponto. Aí que faz toda a diferença. Reconheceu o erro, exato. Seria isso aí o ponto do segundo coração de Deus. Exato, o texto, né, vai dizer, quando Natan diz... O evangelho é, ou daquele que crê, exato, arrepende-se. Arrependimento, a chave é o arrependimento. A chavezinha é arrependimento. Aí o texto vai concluir justamente... Jesus e João Batista tem arrepender. Exato. É a chave. A chave é arrependimento. Mas o texto conclui isso aí. É aí que a gente falou, opa, olha a diferença. Porque Saul, não sei o que, o povo não sei o que. Davi, quando ele falou, és tu esse homem? Pequei contra o Senhor. Num ato. Não, mas rapaz, a mulher estava pelada lá. Natan, você não tem noção. A contrição, né? Agora perceba, se for Saul, a mulher pelada lá, rapaz. O marido não estava nem não dava nem conta, o marido estava lá na guerra, essa mulher estava precisando, fui lá dar uma assistência para ela. Rapaz, minha mulher, eu estou numa crise no casamento aqui, e eu peguei aquela mulher porque a minha está difícil. Não justificou nada, pequei contra o Senhor. Traspassado de ti foi o teu pecado, não vai morrer. Aí a lei não foi aplicada porque o arrependimento houve. Então todas as vezes que há o arrependimento, Deus anula. Tem um salmo que diz, um coração, acho que é de Davi mesmo. Exato, exato. Por ocasião desse pecado. Ele escreve 2 salmos por ocasião desse pecado, o 32 e o 51. O 32, amados,
mostra o período de um ano que os estudiosos dizem, né, que levou, né, entre o pecado de Davi e o Natan chegar lá. 1 ano. Só que esse Salmo 32, Davi, ele fala como foi esse período de 1 ano na vida dele. Você pensa que foi tranquilo? Se não dormia direito. Os meus ossos pareciam que tinham um fogo queimando, um incômodo. Um negócio assim, amado. Davi não tinha paz nesse período que o pecado não tinha sido confessado. Davi não estava em paz. Davi ficou incomodado. Davi ficou perturbado. Uma vida desgraçada, atormentada durante esse 1 ano. Ele escreve 32 para falar sobre isso. O 51 é que ele escreve, e o 51 a gente extrai ali, porque assim, Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, e ele não deixou de ser exemplo mesmo nesses pecados horríveis. Porque o exemplo de Davi e o pecador, entendam bem o que eu vou falar, o pecador pode ser exemplo mesmo no seu pecado. Porque ser exemplo, aparentemente, quando esses pecados não vêm à tona, é fácil. Agora, o homem é provado, o homem de Deus e a mulher de Deus, quando o pecado lhe alcança, lhe esmaga. Amados, ali a gente vê quem ama a Deus e não ama. Ah, mas se quer preservar mais a sua fama, se está preocupado mais do que os outros, não quer perder a função, o cargo, o respeito que conseguiu, a história de vida, se coloca tudo isso como sendo prioridade, não ama a Deus, ama a si próprio e o que construiu. Agora, as pessoas que estão dispostas a deixar tudo isso, sofrem as consequências, mas quer a salvação, amados, ama a Deus. Amém. Então, o pecador no pecado, ele se mostra quem ele é de fato, ama a Deus. Ah, mas no pecado, isso? No pecado. É no pecado, amados, que nós somos provados. Se a gente está disposto de fato a ser esmagado por toda essa questão social, esse linchamento religioso, o apontamento das pessoas, mas queremos a comunhão com Deus. Então Davi escreve: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação, sustém-me com espírito reto. Olha o desejo de Davi, ele não pediu o reino de volta, ele não pediu o respeito das pessoas de volta, ele não pediu tudo a história que ele tinha construído de volta, ele não queria saber de nada disso. Isso tudo para Davi é o que Paulo diz: esterco. Eu quero ganhar Cristo, eu não quero perder a comunhão com Deus. Aí Davi diz: Senhor, tu não te agradas, esse é o verso 16, 17, 51, né? Tu não te agradas de sacrifício ou holocausto, senão eu os daria, Senhor. Um sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito, um espírito quebrantado. Essas coisas Deus não despreza. É o arrependimento, é a chave aqui, é a diferença do pecador Saul e o pecador Davi, amados. Como é a nossa também, arrependimento. Porque pecar, todos nós pecamos. Às vezes esse pecado ele se torna público, se torna, né, de uma forma mais explícita, é mais gritante do que o outro. Mas estamos falando da referência a Deus. Lembra do começo? Quem é a referência a Deus? Então, pecar contra Deus é sempre pecado grave, amados. Todo pecado que a gente julga ser tranquilo, Deus é digno, é passível da condenação eterna, porque nós estamos ofendendo uma santidade absoluta e um Deus eterno. Então, dos pecados mais que a gente não considera, ainda assim a santidade de Deus pode nos lançar para a eternidade sem Ele. Então, assim, se o parâmetro é Deus, todo pecado ofende Deus igualmente. Só que quando a gente se arrepende, o sangue de Cristo já está previamente derramado sobre nossas vidas, amado. Então tem uma esperança. A gente vai falar aqui do pecado e tal, talvez fale: meu Deus, e agora? Tem chance, Não é? Não, a conclusão é essa, que a gente vai ver nas aulas seguintes. Todos nós pecamos. Todos. Gentios, judeus, Paulo vai dizer isso. Romanos capítulo 1, 2 e 3, a gente vai estudar depois esse trecho aí, tá? E aí Paulo diz: ó, não sobra um sequer. Não existe nenhum justo. Não existe, amado. Diante de Deus, se é Deus é o parâmetro, a gente assim se compara. E a gente faz isso direto. O Isaías, no capítulo de número 6, capítulo número 6. Capítulo número 5, na verdade, o profeta Isaías, ele como profeta, como bom profeta, apontando o pecado de todo mundo. Ai de vocês bêbados, ai de vocês maldizentes, ai de vocês violentos, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Aí quando ele vê Deus, a sua santidade, a glória de Deus, ele diz: ai de mim. Olha só, então ai de todo mundo, né? Mas quando viu Deus, a santidade de Deus, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. É igual os dois homens que foram subir para orarem no templo.
E um diz: Senhor, dou-te graças, ó Pai. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dou o dízimo, viu? Sou dizimista, fiel. E nem sou como um desse aqui, esse miserável pecador. Ih, mano, miserável pecador nem levantava o rosto, assim, não tinha coragem de levantar, erguer o rosto assim, ó. Batia no peito: tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse: qual dos dois vocês acham que desce para casa justificado? Porque é interessante que o texto diz da parábola que o homem orou de si para si mesmo. Olha só que coisa doida. É por isso que às vezes brinco, né? Vamos orar a Deus? Alguém perguntou: André, mas tem oração que não é a Deus? Tem. Essa, por exemplo, ó, orando de si para si mesmo, se justificando, reivindicando as promessas, colocando Deus na parede, citando o versículo bíblico, dizendo que está sendo fiel a Deus, que renunciou não sei o quê. Essas conversas assim que a gente acha que Deus caiu. E Deus sempre se relaciona com a gente pela graça, pela graça, pela graça. Amém. Não é por causa de nós, é apesar de nós. A gente falou isso na cristologia, na matéria passada. É Cristo, amados. Porque nós todos, sem exceção, somos, é um ser. Jesus não nos salvou apenas do que fazíamos como pecado. Jesus nos salvou de uma natureza pecaminosa. Jesus está nos salvando de nós mesmos. Nós somos o grande problema nosso, irmãos. Né? Ah, não faço mais isso, não faço. Não, inclusive a gente faz um monte de coisa, a gente sabe. Quem é honesto consigo mesmo aqui sabe dos pecados que nos rodeiam, das lutas que nós enfrentamos. Se as pessoas soubessem, amado, talvez não olhariam para nós da mesma forma. Deus sabe de tudo e mais um pouco, mesmo assim Ele se relaciona com a gente pela sua graça. Né? Você vê como um homem pecador não consegue exercer misericórdia sobre o outro, e Deus, que é absolutamente santo, amor perfeito, ainda lida com esses pecadores que somos nós de uma forma totalmente diferente. A gente precisa aprender com Deus, amados. A gente precisa entender que nós estamos, aliás, nós não estamos, né? Não é um estado, nós somos pecado, do alto da cabecinha até a plantinha do pé, diz o texto bíblico. A gente vai ler isso depois. Hoje não dá mais tempo, estamos encerrando aqui, senão eu cometo o pecado de ultrapassar muito o horário, né? Eu não quero pecar mais do que eu já pequei hoje. Fecha esse de mim. O texto que eu agora eu vou ler com vocês, que é 2 Coríntios 4:4, e a gente encerra aqui, tá? 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho de Jesus, né, de Cristo, que é a glória de Deus. Então olha só como o pecado, o diabo, usando o pecado, cega o entendimento, tira a sensibilidade das pessoas. Isso é muito grave, irmãos. O diabo, ele torna a pessoa insensível a respeito do pecado. Percebam então o perigo que a gente corre se a gente não recorrer aos pés de Cristo todos os dias, se não deixarmos a palavra de Deus fazer essa sondagem em nós, esse escaneamento. Percebam que se a gente não der ouvido ao Espírito que diz às igrejas, nós estaremos perdidos. Porque não é só escutar, é ouvir. A Bíblia não diz escute o que o Espírito diz às igrejas. Não. Quem tem ouvidos, muita gente tem orelha. E tem as duas ainda por cima. Né? Só que não tem ouvido. Ouvinte. Tem um provérbio que diz isso, né? O ouvido ouvinte. Parece uma redundância, mas não é. Porque tem ouvido que não é ouvinte. A minha terra diz é moco. Quem sabe o que é moco? Moco. Não sabe? Ouvidos moucos. É surdo. Então, ouvido surdo, amados. Tem ouvido, mas não tem a sensibilidade de ouvir. E a gente precisa pedir isso desesperadamente a Deus. Que tenhamos sensibilidade de ouvir a voz de Deus, da forma que ela vier. Do jeito que ela vier. Porque senão, amados, o pecado, ele é anestésico. O pecado tem essa capacidade de uma droga, que vai tornando a pessoa insensível, alienada, viaja assim, ó, no outro mundo, e não é trazida à realidade nunca, e causa uma dependência tão grande, que às vezes é difícil recuperar, viu? Né? Então assim, é isso que a gente vai estudar nessa aula introdutória, mas nós vamos falar sobre esses pontos aí, o fato do pecado, vamos falar sobre a origem do pecado,
a natureza do pecado e as consequências do pecado. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus